Bora fazer questão sobre esse assunto para fixar o conteúdo. Para o preparo do orçamento de obras, o processo de levantamento de quantitativos pode envolver elementos de naturezas diversas referente ao assunto. Assinale a alternativa correta. De dimensão linear, por exemplo, armação, estrutura metálica. Cara, isso aqui é em massa, não é dimensão linear. De dimensão superficial ou área, por exemplo, tubulação, meio-fio, isso aqui é por metro linear. Falso também. Dimensão volumétrica, por exemplo, concreto, volume. Escavação, volume, aterro, volume. Dragagem aqui de obra, né, desobstruções ali, limpeza de fundo de rio, lagos e tal, pode ser por volume também removido. Bombeamento, volume de água ou volume de fluido bombeado. Então a gente tem aqui algo que está mais próximo da realidade. De dimensão de peso, por exemplo, serviços que não são pagos por medida, mas por simples contagem. Poste, portão, placa de sinalização, comporta... Opa, isso aqui é adimensional e não por peso. Então aqui não é superficial, aqui não é linear, aqui não é por peso. De medição adimensional, por exemplo, limpeza, desmatamento, forma, alvenaria, forro, esquadria, pintura. Isso aqui tudo é em área, geralmente metro quadrado. Então não é adimensional. Sobrou para nós, gabarito letra C. Dentre as etapas que precedem uma construção, destaca-se a relevância do levantamento de quantitativos em projeto e as consequências de um levantamento de quantitativos rigoroso. O levantamento de quantitativos no setor da construção civil representa uma etapa fundamental no desenvolvimento do orçamento, já que nele são quantificados os serviços e materiais para a realização da obra. Dentre os serviços e materiais que devem ser quantificados, qual dos citados abaixo está incorreto? Vamos lá. Volume de concreto para elementos estruturais. Preciso quantificar. Área de superfície de piso. Preciso quantificar para orçar. Prospecção de clientes. Nada a ver, não preciso orçar isso daí. Não preciso quantificar para orçar. Região de pintura. A área de pintura? Preciso. Escavação também, geralmente em volumes. Então aqui não faz sentido para o nosso orçamento a prospecção de clientes, né? Sigamos aqui. Considerando-se que o levantamento de quantitativos ocorre a partir da leitura e análise de projetos, no que diz respeito ao levantamento de quantitativo de serviços, é correto afirmar que as quantidades raramente podem ser verificadas por simples contagem ou por procedimentos elementares de geometria. Ora, é correto afirmar que raramente, não, e é curioso, na maioria das vezes os quantitativos são simples. Ou você conta, ou você calcula uma área, um triângulo, ou um procedimento simples de aferição, na maioria das vezes, e não raramente. Felizmente para nós, né? Não se recomenda realizar os cálculos, então aqui falso, não se recomenda realizar os cálculos dos quantitativos de serviços na forma determinada nos critérios de medição e pagamento previstos para execução. Não se recomenda, errado, né? O recomendado é você realizar o cálculo do quantitativo conforme o critério de medição. Então, se eu estou falando de passeio em concreto, por exemplo, ou lastro em concreto, lastro de concreto, nós vamos lá e nós vamos aferir. Como é que é o critério de medição dele? Ah, é por volume de concreto despejar, produzido, lançado, vibrado, adensado, né? E acabado. Olha, então a medição é essa. O serviço tem que estar desde o início até o fim. Ou, não, só consome até o lançamento do concreto. Não tem acabamento, não tem nenhum outro serviço. Preciso ver no critério de medição o que contempla aquele item que eu estou utilizando. Então, eu preciso fazer os cálculos com base naquilo que se fala no critério de medição. É pago em metro cúbico ou é pago em área, metro quadrado? Depende. O ônus da prova da boa e regular gestão dos recursos públicos é do responsável técnico da empresa contratada para executar a obra e aplicar os quantitativos levantados inicialmente pelo gestor público. Na verdade, aqui não, os levantamentos dos quantitativos não é a responsabilidade da empresa, né? É a administração pública que tem que bem gerir os recursos públicos, né, e fazer bons orçamentos. Por último, então, só sobrou a letra D. Se pode realizar os cálculos das quantidades dos diversos tipos de serviços na forma estabelecida no caderno de encargos. Veja,
A NBR 12.219 trata do que seria o caderno de encargos. O que é o caderno de encargos? É o conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de serviços e obras. Então aqui, quando a gente fala dos levantamentos, dos quantitativos, eu posso realizar conforme os serviços, né, a forma que foi estabelecida no caderno de encargo. É ele que vai trazer todo esse detalhamento, esse regramento, né, que são os encargos que serão passados à contratada. O levantamento de quantitativo de obras é uma etapa muito importante, tanto para o orçamento como para o planejamento e execução de projetos. É por meio dele que são determinadas e especificadas as quantidades de cada serviço, material e, consequentemente, a determinação de mão de obra e prazo. A etapa de levantamento de quantitativo é muito importante para a segurança financeira de um empreendimento e de empresas como um todo. Portanto, requer atenção e que algumas ações estejam presentes. Gente, balela, né? Absurdo aqui. Falou, não teve nenhuma dúvida aqui, claro que é importante. Nem precisaria trazer essa questão aqui de tão fácil, mas essa questão fácil também deixa a gente em dúvida, principalmente quando é certo ou errado. A gente fica sempre, tá fácil demais para ser verdade. São necessários para a elaboração do orçamento detalhado de uma obra, exceto. O que é necessário para o levantamento, para um orçamento detalhado? Estou falando de orçamento discriminado, detalhado, analítico. Cálculo do custo direto da obra. Tá, preciso do custo direto para orçar. Cálculo do custo unitário dos serviços a serem realizados. Tá, preciso do custo unitário de cada um dos serviços, até para eu chegar no custo da obra. Estimativa das despesas indiretas e remuneração da construtora, BDI aqui, né? Despesa indireta e lucro, preciso. Levantamento preciso dos quantitativos dos serviços a serem realizados. Claro, preciso saber todos os quantitativos, o projeto tem que estar muito bem feito. Especificação técnica apresentada de acordo com catálogos de fornecedores ou de fabricantes. Gente, que é importante até para quem vai trabalhar com isso, né? A gente, quando fala de caderno de encargos ou memorial descritivo, que vai trazer ali mais detalhes, além das peças técnicas, gráficas e do orçamento, a gente tem ali as peças gráficas, né, os projetos em si, temos o orçamento e temos ali o caderno de encargos, o memorial descritivo e também tudo aquilo que será encargo da contratada, ou seja, tudo aquilo que eu vou delegar e que deve ser feito. E o memorial descritivo traz ali a parte técnica um pouco mais detalhada, o refino de alguma característica, de forma de material que vai ser utilizado, enfim, técnica que pode ser utilizada na implementação, na construção. Então a gente tem o quê? Que isso não é necessário para o orçamento detalhado, principalmente quando a gente fala de catálogo de fornecedor. Quando a gente vai fazer um orçamento, a gente não pode seguir o catálogo de um fornecedor específico, tá? Isso aí é, inclusive, a princípio irregular e ilegal. As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos. Nós temos que ter o quê? Fornecer alternativas para que qualquer representante ou qualquer empresa consiga participar. Então eu preciso aceitar ali, mesmo que eu defina algo como referência, eu preciso aceitar similares àquele serviço, com exceções, né, raríssimas exceções, eu diria, não são tão raras assim, mas acontecem, e esse acórdão do TCU vem, inclusive, falando sobre isso. Olha, limitando a indicação de marca aos casos que justificativas técnicas devidamente fundamentadas e formalizadas demonstrem que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades da administração, ressalvando que a indicação da marca é permitida como parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida por expressões ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. Então eu posso utilizar uma referência, aceitando sempre equivalente, similar ou algum de melhor qualidade. E quando eu preciso restritamente utilizar algum serviço, eu tenho que ter justificativa para isso. Por exemplo, quando eu tenho aqui um fabricante de elevador e ele me dá uma garantia de 1 ano, mas eu preciso fazer uma manutenção mensal. Então, nessas peças, eu preciso de peças que recebam, que sigam a especificação técnica daquele elevador, porque está na garantia.
Então isso sim é justificável. Impressora, por exemplo, os cartuchos precisam ser para uma impressora Epson. Por quê? Porque a gente tem no nosso setor impressora Epson. Então, veja, aí neste caso é justificável utilizar uma especificação técnica do catálogo daquele fabricante em si, mas via de regra isso não é possível. Seguimos. A Prefeitura solicitou que você elabore o levantamento quantitativo de insumos que compõem o orçamento do concreto destinado à concretagem de uma viga com seção retangular de 60 por 35 metros de comprimento. Os consumos adotados por metro cúbico de concreto são 400 kg de cimento, 0,6 metro cúbico de areia, 0,8 metro cúbico de brita. Para calcular a quantidade de materiais necessária para a concretagem da viga proposta, deve-se multiplicar o volume do concreto pelo consumo do respectivo material por metro cúbico. Veja, ele ensinou como você deve fazer e geralmente é assim. Veja que é matemática simples, formas geométricas básicas para a gente calcular as quantidades. Daí eu tenho quantidade, pego o preço em alguma tabela, né, de referência, chego então, pego o custo, né, chego no meu custo global, o custo total e depois o somatório no nosso custo global daquela obra. Portanto, a quantidade de materiais necessária para a concretagem da viga proposta é 360 kg de cimento, 0,54 metros cúbicos de areia e 0,72 metro cúbico de brita. Sim ou não? É só eu ver. Olha, o volume da viga, 60 por 30 vezes 5 metros. Então ela tem 60 sempre de altura, né, gente? A não sei que seja uma viga faixa. Então aqui a gente geralmente vai ter 30 por 60 e aí 5 metros de comprimento, formas geométricas muito simples, volume 0,9. Se eu gasto 400 kg por metro cúbico de cimento, gasto 400 kg por metro cúbico de concreto, 0,9 vezes isso, 360 kg de cimento. 0,9 metro cúbico de concreto, eu gasto 0,60 metro cúbico de brita por metro cúbico de concreto. Então eu gasto aqui 0,54 metro cúbico de brita. Veja as unidades. Brita, ora, eu gasto para um volume de 0,9 metro cúbico, vezes o consumo de brita, que é de 0,80 metro cúbico de brita por metro cúbico de concreto, eu chego a 0,72. Por isso, certo, isso daqui, muito cuidado com essa análise, viu? Essa interpretação. Siga aqui comigo. Uma empresa foi contratada pela Transpetro, olha só, para o serviço de pintura a ser pago por metro quadrado, sem descontar vãos. Nós vamos falar agora de problemas que você pode cair na hora da prova. Fique esperto que eu vou apontar para vocês todas as opções, a gente precisa atentar aos comandos da questão. Ora, foi contratado pela Transpetro para pintura por metro quadrado, sem descontar vãos. Observação importante, sem descontar vãos. Ao terminar a pintura das paredes e tetos dos 3 ambientes, pintou parede e teto, os 3 ambientes retangulares com 4 metros de largura e 5 de comprimento, então era algo mais ou menos assim, 4 por 5, e 2,80 de pé direito, a empresa solicitou o pagamento. Pagamento de quê? De 235,50 metros quadrados de pintura. Ela foi contratada para isso, pintar paredes e tetos. O técnico responsável por fiscalizar este contrato fez os cálculos e constatou que a empresa estava solicitando um quantitativo. Ora, área de parede, eu preciso somar o perímetro. Então aqui, 5 com 5, 10, com 4 com 4, 8. Então a gente tem aqui 18, né, metros lineares de perímetro. Então o perímetro é igual a 18 metros e a área de parede são os 18 vezes o pé direito, 2,80. E a área de laje? A área da laje, simplesmente 4 por 5, que é 20 metros quadrados. Desculpa pela tosse. Veja bem, isso é quantificar. Áreas elementares, isso é chegar nos quantitativos, tá ok? Então aqui, área de teto, área de parede, então a área total é a soma dos dois. Veja que a diferença entre o solicitado e o efetivamente medido é de 24,3 metros quadrados. E aí eu já adianto para vocês que isso é muito comum. Você que vai trabalhar como fiscal de obra, a empresa, quando vai enviar para você a medição, ela vai pedir mais do que ela de fato fez. Fica atento a isso para não cair nas pegadinhas
por aí. Vamos lá, agora a gente entra no problema. Falamos de alvenaria, né, numa pintura de teto e parede, e um dos grandes problemas, na verdade, divergências, é de fato quantificar serviços que envolvam alvenaria, seja desde a sua construção, chapisco, emboço, reboco, acabamento ali e pintura. Por quê? Temos 3 formas de quantificar isso. Vamos ver cada uma delas agora. Veja na Fundatec, com base nos critérios de quantificação dos serviços determinados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Então, olha, vamos ver o que SINAP diz sobre isso. Para a alvenaria de vedação, de acordo com a figura 1, abaixo, que ilustra uma determinada parede de alvenaria de 5 por 3 de altura, possui uma única abertura de 0,90 por 2,10, que é uma porta, em seu plano. Assinale a assertiva abaixo referente às dimensões representadas na figura 1 em metros. O que eu preciso fazer? Preciso ver qual é o critério que SINAP adota para orçar a alvenaria. E qual que é o SINAP adota? Ele adota um critério de que eu preciso considerar somente a área efetiva, a área líquida, diferente de Aldo Doria Matos, né? Diferente da TCPO, que tem um entendimento diferente. Então veja, saiba, SINAP considera área líquida. Então qual é a área líquida que eu tenho? Ora, eu preciso aqui fazer 3 por 5, as opções estão aqui, né? Mas vamos lá, 3 por 5 menos 2,10 por 0,9, concorda comigo? Então eu peguei a área total, descontei a área da porta. Então eu tenho a área líquida de parede, a área efetiva, que neste caso aqui, eu imagino que seja 13,11, tá? Não vou fazer as contas aqui, mas dá 13,11. Já tinha calculado aqui antes. Então vamos lá. Para a quantificação do serviço, deve utilizar a área líquida para das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos, portas devem ser descontados. Isso é válido porque nós estamos falando de SINAP. Se fosse TCPO ou PIN, seria errado. A área que deve ser utilizada para a quantificação do serviço é 13,11. Maravilha, se o primeiro está certo, o segundo está certo. Terceiro, para a quantificação do serviço, deve utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, descontando apenas a área que exceder 2 metros quadrados de cada vão. Isso aqui é certo para outras pessoas, né? É certo para o nosso TCPO ou para o nosso Aldo Doria Matos, né? Nas recomendações. E a área que deverá ser utilizada para a quantificação do serviço é de 15, que é de 5 por 3. Também seria válido para esses dois caras, mas neste caso, para SINAP, eu quero reiterar, é falso. Então aqui sobra para a gente 1 e 2, correto, o gabarito letra C. A área líquida é essa e para o SINAP é isso que vale. Vamos na sequência. Veja, no sistema de medição de alvenaria cerâmica, para efeito de orçamento, é de praxe. Opa, aqui que é questão disso, a FCC. Olha, o que é de praxe fazer? E eu adianto para vocês, o que é de praxe fazer é aquilo que se adota no TCPO, que é a tabela de custos e composições ali para obras. Muito famosa, inclusive, junto também com o Aldo Doria Matos, que talvez seja a maior referência em planejamento, controle de obras e também em orçamento de obra pública. Ele tem ali seus livros publicados pela editora Pini. O que ele fala que é de praxe fazer? Veja, toda vez que eu tenho uma abertura, eu preciso dar acabamento, eu preciso fazer arremate, me dá um certo trabalho, eu preciso fazer os grampos para prender, eu preciso colocar as tábuas. Então é o seguinte, se essa, e eu já vou passar para aqui para a sequência, se essa área, esse vão, tiver menos de 2 metros quadrados, cara, dá um trabalhão para arrematar o vão, que eu vou pagar para o cara como se esse vão tivesse fechado. Então, se ele tem 1,999999 até 2 metros quadrados, 1,99 metros quadrados, eu vou pagar esse cara por essa parede, porque dá um trabalhão. Agora, se ele tem mais do que isso, ele tem 4 metros quadrados de vão, 5 metros quadrados de vão, o que eu vou fazer para o cara? Eu vou pagar só 2.
e o resto eu desconto, o resto eu não pago. Por que eu vou pagar 2? É o preço pelo trabalho de acabamento que se tem. Entenderam isso? Que a gente faz por vão, cada vão me dá um trabalho. Então é de praxe pagar 2 metros quadrados. Se for menor, eu nem desconto. Se for maior, eu pago 2 e o resto eu desconto. É isso que a gente fala. Então, qual é de praxe o que é feito? Desconta-se as áreas que excedam 2 metros quadrados em cada abertura. Então, se eu tenho uma janela aqui, aliás, desculpa, uma porta aqui que tem 1,5 por 2 de altura, na verdade ela tem então 3 metros quadrados, concorda? Então essa porta tem 3 metros quadrados e eu tenho aqui uma alvenaria de 5 por 10. Eu tenho 50 metros quadrados, 10 vezes 5, 50. E eu vou descontar o vão, mas eu não vou descontar 3 metros quadrados, eu vou descontar só o que excede 2. Então eu vou descontar um só, que é 1 metro quadrado, que excede. Então ao invés de 50 metros quadrados, que seria a área bruta total, eu desconto 1 metro quadrado. Ou seja, o vão tem 3, mas 2 eu pago para o cara, 1 eu desconto. Eu teria 49 metros quadrados. Essa é a ideia que é praticada de praxe, de acordo inclusive com esses dois caras aqui. Veja que é diferente do entendimento de Sinap. Quero que você saiba isso. E por último, uma outra ideia, essa menos usual. A NBR 12721, em seu anexo C, dispõe sobre critério de orçamento em relação a paredes e painéis para a composição do orçamento de todos os serviços verticais, alvenaria, revestimento, paredes e pintura, são adotados os seguintes critérios de quantificação, exceto, então, esses caras aqui da norma, qual é a regra que eles usam? Vão menores que 2 metros quadrados não são descontados. Ok, a mesma que TCPO usa, a mesma que Matos usa, Aldória Matos. Vãos maiores que 4 metros quadrados são descontados integralmente, aí já é uma regra nova, mas está correta também. E vãos entre 2 e 4 metros quadrados, eu considero todos descontando 50% da área do vão. Então eu desconto só metade da área. É uma outra regra que essa norma traz para a gente. E o que é o exceto? Todos os vãos devem ser descontados nas mesmas dimensões, paredes e painéis. Ou seja, aqui é um critério que seria adotado por Sinap. Tudo quanto é vão, eu desconto. Mas não é o caso dessa norma, por isso esta é o exceto, é a que não está de acordo com a norma. Agora veja, eu estou quantificando aqui a área de alvenaria, tudo isso, né? Agora tem uma outra quantificação muito interessante que se faz, que é os blocos, quando a gente vai fazer o número de tijolos. Agora eu já não estou falando mais de área em metro quadrado de alvenaria, tem nada mais que desconto, não desconta aqui. Agora, quando eu quero falar quantificação de blocos, eu preciso considerar sempre que o tamanho de um bloco unitário é o seu tamanho mais a espessura da argamassa, que, em regra, é de 1 centímetro, pode levar isso para a vida, para fazer os cálculos de prova. Essa questão da Fundatec traz isso, eu achei ela muito legal. A figura abaixo apresenta uma alvenaria com uma janela e uma porta com dimensões indicadas. Sabendo que todas as dimensões expressas na figura estão em centímetros e que a alvenaria possui comprimento de 600 e altura de 260 centímetros, determina o número de tijolos, o número de blocos, com 14 por 19 por 39, espessura de 14. Tá ok? Então, para nós o que interessa é o bloco 19 por 39. Então ele tem 19 por 39, está aqui o nosso bloquinho unitário, necessário para a execução do serviço. Considere apenas a área líquida da alvenaria, descontando integralmente os vãos das esquadrias. Desconsidere qualquer existência de verga, contra-verga ou perdas e considere que a junta de assentamento tem 1 centímetro. Então, quanto que tem o nosso bloco com junta? Eu vou considerar uma junta só, né? Uma junta lateral, quer dizer, uma junta vertical e uma junta horizontal. Por quê? Porque cada bloco vai chegar com uma junta lateral, uma junta vertical e uma junta horizontal. E assim a gente vai assentando toda a nossa alvenaria. Para isso, o cálculo é bem simples, mas depois que você já viu, fica simples mesmo. Área total, 2,6 por 6, que é a área da alvenaria, descontando a porta, descontando a janela, a gente tem 11,60 metros quadrados. Qual é a área unitária de um bloco, de um tijolo? Bom, como a gente viu, se tem 19 e 39, soma um de cada lado,
ele tem 20 por 40, a área unitária 0,08 metros quadrados. Divido a área total por área de tijolos, chega em 145 unidades, e é este o nosso gabarito. Matos, né, Aldo Doria Matos, diz que a produtividade indica a eficiência de transformar energia e tempo em produto. Sendo a produtividade um tema de grande relevância dentro da orçamentação e planejamento de obras, análises assertivas abaixo, assinale V ou F. Produtividade é diferente de produção, uma vez que a produção representa uma quantidade de unidades feitas. E a produtividade é a rapidez com que essa produção foi atingida. Exato. Quanto que eu produzi? Eu produzi 10 metros quadrados de alvenaria. Tá, mas em quanto tempo? Então eu preciso saber qual foi a sua produtividade, ou seja, quanto eu construí de alvenaria por alguma unidade de tempo. Pode ser 10 metros quadrados por dia, pode ser 10 metros quadrados por hora, então depende. E existe então essa diferenciação entre o produto, né, a produção como um todo, e a produtividade, correto? Os índices podem ser vistos como o inverso da produtividade. Olha que maravilha, e é exatamente isso. Se na armação, no índice do armador, é 0,10 horas por quilo, isso significa que eu preciso de 0,10 horas do armador para fazer 1 quilo de armação ali para aquela estrutura, por exemplo. Significa então que a sua produtividade por hora é 10 quilos por hora. Índice ou coeficiente é o inverso de produtividade. Veja, eu preciso de 1/10 de hora para fazer 1 quilo de armação. 1/10 de hora. Em 1 hora, então, eu consigo fazer o quê? 10 quilos. Então, seria a produtividade. 10 quilos por hora, também correto. E por último, quanto maior a razão unitária de produção, ou RUP, maior será a produtividade e vice-versa. Isto é, quanto menor a RUP, menor a produtividade. Na verdade, aqui é falso. Aqui ele fez uma alteração aqui, olha só. Matos afirma que o índice de produtividade, ou também pode ser chamado de razão unitária de produção, ou seja, o índice aqui, quanto menor o índice, maior a produtividade. Já que o índice aqui, olha, veja, aqui eu preciso de 0,10 horas por quilo. Imagina se eu precisasse somente de 0,05 horas por quilo. A produtividade dele seria o quê? De 20 quilos por hora. Então, quanto menor o índice, maior a produtividade. Então, aqui está falando errado. Aqui está falando que quanto maior o índice, maior a produtividade. Entenda índice como a própria razão de produção unitária, né? Portanto, falso esse último assunto. V, F. Para finalizar aqui, na indústria da construção, a composição de preço unitário, CPU, é utilizada como? O que é a CPU? É uma ferramenta para controle e desenvolvimento de projetos? Não é. Não é um indicador de lucro da empresa, não é um instrumento para o cálculo de desperdício, mas é uma metodologia na definição da relação de gastos com insumos por unidade de serviço. Então, na composição de custo, eu tenho todos os insumos que irão compor aquele serviço, como nós vimos na aula teórica. Olha essa questãozinha bem interessante para aplicar na prática isso que a gente viu na aula teórica. Considere a seguinte composição de preço unitário para um serviço, chamado de S1, esse serviço. O custo para realizar 40 metros quadrados desse serviço em reais é, ora, tem um insumo, 1, 2 e 3, tenho 3 insumos, a unidade de cada um dos insumos, o índice. Ou seja, o índice é o inverso da produtividade. Então aqui é quanto que eu uso dele para fazer 1 metro cúbico, aliás, desculpa, 1 metro quadrado do serviço 1. E o preço unitário de cada um deles. Como é que eu chego no custo total? Multiplico um pelo outro, chego no custo total de cada um dos insumos e chego no custo global, então fazendo a soma de todos os custos totais. O custo, então, é de R$ 109.200. Lembrando que para chegar no preço eu preciso acrescentar o BDI. O orçamento de referência de uma obra pública previa a composição apresentada na tabela a seguir para a estaca metálica para a fundação, sem os preços em que custo horário produtivo e custo horário improdutivo são respectivamente, está aqui, né?
custo horário produtivo e custo horário improdutivo. A respeito dessa composição, então veja aqui, qual é a composição? É estaca metálica para fundação. Para realizar esse serviço, que é medido em quilo, eu tenho soldador, servente, bate-estaca, com o seu custo horário produtivo e improdutivo, isso é coisa de equipamentos, a gente vê quando estudamos a ciclo, né, equipamentos. Perfil H, eu preciso da própria estaca, né, que é um perfil em aço laminado, e de um eletrodo revestido, que aí eu fizer fazer emendas ali, soldas naquele local. Tem os coeficientes, e a questão me diz o seguinte, me pergunta, o coeficiente de 1,12 quilos de perfil H, de aço laminado, considera 0,12 quilos de perda na execução de 1 quilo de estaca. Exatamente isso. Veja que a gente sempre prevê ali, na construção civil, uma perda, né? A gente precisa ver se a nossa composição de custo, inclusive, se ela está considerando perda. Se a composição não considera nenhuma perda, por exemplo, no concreto, é de praxe que o orçamentista, então, considere na hora de montar o seu quantitativo, ele coloque uma folga no quantitativo, já que a folga para perda não está na composição de custo unitário. Na aula teórica a gente viu ali 1,05 metro cúbico de concreto para a execução de 1 metro cúbico de concreto. Veja, tem uma folga que é a mesma coisa, porque nós temos emenda, temos corte, tudo isso tem pedaço muito pequeno que acaba sobrando que não dá para reaproveitar, então deve-se considerar esta folga, né, digamos assim, por conta das perdas. Realizando o serviço conforme a produtividade prevista na ficha de composição, uma equipe composta por 2 serventes, então aqui eu tenho 2 serventes e um soldador, eu montei uma equipe. Ela conseguirá executar 1 tonelada de estaca, ou seja, 1.000 kg de estaca, em 3,6 horas. Gente, eu preciso de 0,0018 horas de soldador para fazer 1 quilo. E eu preciso de 0,0036 horas de servente. Veja que eu preciso de mais servente do que de soldador. Então, se eu coloco 2 serventes aqui, eu consigo produzir mais rápido. E aí, a equipe ideal seria exatamente 2 serventes para 1 soldador. E aí ninguém ficaria ocioso, né? Veja, 1.000 quilos com o coeficiente de soldador, ele realizaria isso em 1 hora, 1,8 horas. E o servente? Bom, o servente, 1.000 quilos vezes 0,0036 horas por quilo, só que eu divido por 2 porque eu tenho 2 serventes, então na mesma hora. Isso é legal na composição das equipes, a gente tem que tentar compatibilizar o dimensionamento das equipes com o tempo do serviço. Imagina se eu estivesse trabalhando aqui um soldador para um servente. O soldador teria terminado o trabalho dele e o servente ainda ia ter mais 1,8 horas de trabalho pela frente. Claro, se o serviço for assim, compatível. Então aqui não 3,6 horas, porque eu não somo isso, né? Obviamente, cada um estabelece. O pior caso, quem demora mais, é que determina o tempo total do serviço. Nesse caso, os 2 demoraram ao mesmo tempo. Então, o prazo para execução, 1,8 horas. Agora, quantas horas homem eu consumi? Então, eu tive 3 pessoas trabalhando, cada um 1,8 horas. Então, aí eu preciso, é outro assunto que não tem a ver com o tempo de execução. Errada essa questão e bola para frente.